Neste vídeo nós vamos falar sobre como era a personalidade de Chico Anísio. Vamos apresentar como os acontecimentos da sua vida se relacionam com sua personalidade, inclusive dos fatos tristes e chocantes de sua infância e as primeiras amostras da sua língua afiada e dos muitos desentendimentos. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Chico Anísio foi um dos humoristas mais populares do Brasil. Chico nasceu para fazer rir e, ao longo de sua vida, construiu mais de 200 personagens e milhares de piadas. Porque eu nasci tão feio que o médico não sabia onde dar a palmada. 3 vezes me bateu na testa. Foi um artista múltiplo e multifacetado. Ele era humorista, radioator, locutor, ator. Onde é que está o seu Augusto? Meu avô saiu, seu Everaldo. Ele saiu com o Rafael. Saiu e deixou vocês dois aqui sozinhos? Produtor, roteirista, escritor, dublador. Você aí de terno, você mesmo. Vai tomar banho, nojento. Apresentador, compositor, pintor. Comentarista esportivo, narrador e imitador. Chico Anísio fazia tudo isso e com maestria. Agora vamos passar pela história de vida de Chico Anísio fazendo uma relação com aspectos da sua personalidade. Filho de Aide Viana de Oliveira Paula e Francisco Anísio de Oliveira Paiva, Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, fazia piada até com a hora de seu nascimento. Nascido às 5 horas da manhã, porque mamãe não queria perder a missa das 7. Chico veio ao mundo numa cidade do interior do Ceará, Maranguape, distante 30 quilômetros da capital, no dia 12 de abril de 1931. A cidade tem desde 2015 uma estátua em homenagem a Chico Anísio. Depois que um incêndio destruiu toda a frota de ônibus da empresa do pai, a ótima condição financeira que a família tinha acabou. Com vergonha de ter que começar do zero, o pai manda em 1944, Chico, 3 irmãos e a mãe para o Rio de Janeiro. Já no Rio, Chico mostrava-se um adolescente rebelde, não gostava de estudar, e dos 13 aos 17 anos, ele passou por 6 colégios chegando a reprovar de ano 2 vezes. Sobre isso, Chico fala o seguinte: fui do tipo idiota que matava aulas. É claro que naquela época eu achava isso uma grande esperteza. Achava que o certo era ser esperto. Por essas e por outras, Chico levava a culpa por tudo que desse errado em casa e apanhava bastante por isso. E, inclusive, seu irmão mais velho, Elano de Paula, o espancava quase todos os dias. Chico sofreu todos os tipos de abusos do seu irmão mais velho. E ele sentia vergonha de ter passado por isso quando jovem. Tanto que a esposa de Chico, Malga de Paula, foi quem divulgou esse caso. Ela diz que o Chico revelou o seguinte em relação do porquê eu ainda andava com o irmão, mesmo depois de ter sofrido tanto nas mãos dele. O Chico várias vezes me falou: eu quero dar a ele a oportunidade de me pedir perdão, por isso que eu fico perto dele. Não é por mim, é por ele. Toda vez que eu falo com ele eu estou dando a ele a oportunidade de me pedir perdão. Malga de Paula completa: isso machucou o Chico todos os dias da vida dele desde que eu o conheci. Eu chorava com ele sabendo apenas sobre o espancamento, do abuso moral, da exposição, porque uma vez o Elano o colocou pelado em um carro e saiu pela cidade. Ele era uma criança e a mãe permitia tudo. A mãe apoiava e muitas vezes a mãe mandava ele bater. Quando alguém espera que uma pessoa perdoe, esse perdão vem junto com a ideia de reparação. No fundo, Chico podia esperar que seu irmão pedisse perdão e reparasse de alguma forma todo o mal que lhe causou. Muitas das coisas ruins que acontecem na infância de uma pessoa influencia pelo resto da vida.
Mas, nunca foi divulgado se este acontecimento quando jovem, o causou algum trauma. Todavia, Chico sofria de depressão, e fez acompanhamento com psiquiatra por 24 anos. Ele se abriu sobre isso um pouco antes de morrer. Eu tenho um psiquiatra há 24 anos. E se não fossem os remédios que a psiquiatria dá? Se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. Identificar o problema e enfrentá-lo, mostra a força de Chico. O artista completa sobre como que encarou o problema. Eu entendi que era depressão e eu pude pagar os remédios. E eu pude pagar ao psiquiatra, então eu venci. Porque ela é vencível. No segundo ano do ensino médio, Chico tinha a pretensão de se tornar estudante de direito, mas as suas notas não eram muito boas e o seu desempenho na escola não o ajudava muito nisso. Ao mesmo tempo que pensava na magistratura, Chico tentava a sorte em programas humorísticos de calouros como o programa Papel Carbono. E esta tentativa mostra que até os grandes artistas e muito talentosos precisam batalhar para conseguir seus objetivos. Na sua primeira tentativa no show de calouros, Chico preparou 28 piadas de imitações, mas a apresentação foi um fiasco. Ele não se desmotivou, passou um mês inteiro treinando e se aperfeiçoando nas imitações. Chico vai ao programa novamente se apresentar, desta vez são 32 imitações de vozes de gente famosa da época. Mas desta vez foi diferente, Chico foi ovacionado, aplaudido de pé, até entre os calouros, conquistando o primeiro lugar. Depois do sucesso daquela noite, o jovem conseguiu espaço para trabalhar de graça na Rádio Guanabara, onde teria meia hora para apresentar o programa criado por ele, intitulado de Parece, mas não é. A experiência durou apenas um mês. Ao final de 30 dias, Chico foi dispensado sob alegação de falta de audiência. Essa tentativa que acabou não dando certo, deixou Chico desmotivado e voltando a pensar com mais entusiasmo na magistratura. Mas, quando Chico está com 17 anos, sua carreira artística começa de forma inesperada. Num certo dia, sua irmã, Lupe Gigliotti, estava saindo de casa com um amigo quando Chico perguntou para ela onde iria. Ela disse que estava indo fazer um teste para locutor e radioator na Rádio Guanabara. Chico decidiu ir se aventurar. No teste de radioator ele ficou em 7º lugar. Enquanto no teste de locutor ele foi bem, ficando em 2º lugar, apenas atrás de outro jovem iniciante, Silvio Santos. Do dia para a noite, o futuro estudante de direito tinha novas profissões. Chico se considerava tímido, e dizia que não sonhava em ser artista, subir num palco e se apresentar para várias pessoas. As coisas foram acontecendo na sua vida de forma natural e quando ele percebeu já estava se apresentando e encantando a todos com o seu talento. Uma coisa que ele diz que sonhava era escrever. E isso começou quando surgiu uma oportunidade depois de já ter entrado na Rádio Guanabara. Lá ele atuou como redator de programas humorísticos e como ator fazendo imitações. E com relação às imitações e atuações humorísticas, Chico se viu numa posição em que tinha que dar um rumo à sua carreira e seguir como comediante. Aí apareceu a sua característica de inovar, criar, e o principal para essa situação, sua capacidade de autocrítica. Chico, ao observar as suas qualidades e limitações, pensa o seguinte: nunca vou ter o talento do Walter Dávila, ser engraçado como Brandão Filho ou um ator competente como Oscarito. Tenho que inventar alguma coisa para mim. Sabendo do que era capaz e do que não era, Chico toma a decisão de fazer imitações e ser aquele que faz vários. Depois de um tempo na Rádio Guanabara, parte do elenco com que Chico trabalhava vai para a Rádio Mairinque Veiga, e ele vai junto. Lá ele deu os primeiros sinais da língua afiada e solta que tinha, numa briga que teve com o diretor. Eles discutem, o diretor grita de um lado e ele do outro. Resultado, Chico é demitido. O jovem humorista decide ir embora do Rio de Janeiro e consegue um contrato de 3 anos na Rádio Clube de Pernambuco.
mas ele voltaria de cabeça baixa em menos de um ano. Tentou a sorte na Rádio Clube Brasil e na Rádio Nacional, mas as duas sem sucesso. Em 1952, aos 21 anos, Chico conseguiu se integrar novamente a Mayrink Veiga, que à época reorganizava sua programação e onde já estavam diversas personalidades famosas, inclusive Haroldo Barbosa, o verdadeiro criador da escolinha do professor Raimundo. Depois de uns anos de tranquilidade, Chico vai migrando aos poucos para a TV. Nessa época ele trabalhava programas de grande sucesso, como Noites Cariocas, que apresentava o quadro da escolinha do professor Raimundo Nonato. Em 1957, aos 26 anos, Chico já fazia bastante sucesso. Neste mesmo ano estreou na TV, e aos poucos iria saindo da rádio, onde ainda trabalhava como redator e colaborador, para a TV fazendo participações em programas. No final da década de 1950, Chico se revezava trabalhando, simultaneamente, na Rádio Mayrink Veiga, na TV Rio e na TV Tupi. Com o advento da máquina de videotape, foi possível colocar em prática um programa que contivesse vários personagens de Chico contracenando na mesma cena. Foi aí que surge o grande fenômeno da TV brasileira, Chico Anísio Show, estreando em 1960. O programa foi um sucesso, ficando no ar até 1964 na TV Rio. Foi aí também que surge o apelido Chico, antes só o chamavam de Francisco. Nesse meio tempo, mais uma vez a língua afiada e a sinceridade fazem com que Chico tenha alguns desentendimentos. Chico brigou algumas vezes, mostrando que também não era fácil de se lidar. Mas esse aspecto da personalidade de Chico, relacionado a brigas e polêmicas, nós vamos apresentar numa segunda parte.